Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Sabe quando você olha para o ar-condicionado inverter e tá lá piscando um código tipo E1 e a gente pensa, eita, lascou, o que ele tá querendo dizer? É bem isso, né? Parece até que o aparelho criou vida e está falando em código. Exato. E hoje, com base no material que um ouvinte compartilhou, a gente vai mergulhar fundo nisso, desvendando o erro E1, causas comuns de falha de comunicação em inverters. Perfeito. Porque esses sistemas inverter, eles são mais complexos, né? A comunicação entre a unidade interna, a evaporadora, e a externa, a condensadora, tem que estar afinadinha. Senão, Senão ele para ou dá esses erros, como o E1. isso. E a nossa missão aqui é justamente explorar as causas mais comuns dessa falha de comunicação, com foco nesse erro E1, que tanto aparece. Então bora lá, vamos tentar entender por que de repente as duas unidades parecem brigar e param de conversar, resultando nesse E1. O mais curioso para começar é que essa tal comunicação não é nada simples, né? Não mesmo. É quase uma linguagem secreta. É. Tem gente que tenta decifrar protocolo da GRI, da Mitsubishi. É um negócio bem específico. Sim, e geralmente rola por um fio de dados dedicado, né? Muitas vezes usando o neutro, o N, como referência. É uma dança eletrônica bem delicada mesmo. E como toda dança, qualquer tropeço pode dar problema. Exatamente. E um dos tropeços mais comuns, que o pessoal comenta muito e que apareceu no material, são problemas na fiação e nas conexões, sabe? Isso. Tipo fio solto. Isso, fio solto, conexão errada lá nos bornes, sabe? Ou aquelas emendas. Ah, a famosa gambiarra. Isso aí raramente dá certo em eletrônica, né? Nem me fale. E oxidação também. Oxidação nos terminais, com certeza. É um vilão silencioso. E outra coisa, o comprimento do cabo. Se for muito longo, pode dar ruído. A tal da indutância atrapalha o sinal. Faz sentido. É como tentar conversar com alguém longe, com muito barulho no meio. Boa analogia. E um ponto crítico, muito importante mesmo, verificar se não inverter um L, a fase, com o N, o neutro, lá na instalação. Ah, isso pode dar o erro E1. Pode. Uma simples troca dessa pode impedir totalmente a comunicação. E aí, pá, erro E1 na tela. Entendi. Então, beleza. Checamos a fiação, tá tudo certo, apertado, sem zinabre, sem inversão, mas o E1 continua lá piscando. Para onde a gente olha agora? O problema tá no cérebro da máquina, nas placas. Exatamente. As placas eletrônicas, as PCBs, são o próximo ponto crítico. É outra causa bem frequente para o E1. E o que pode dar errado ali? Bom, pode ser um problema na própria alimentação da placa, sabe? Ela não está recebendo a energia correta para funcionar. E como a gente descobre isso? Um teste comum, que o pessoal faz muito, é pegar o multímetro e medir a tensão contínua, a tensão DC, entre o terminal N, de neutro, e o terminal S, ou COM, de comunicação. Uhum. Se essa tensão ficar parada, fixa ou zerada, ou não ficar variando, pulsando, como deveria, é um sinal forte de problema na placa. Entendi. E pode ser sujeira também ou algo queimado? Pode. Às vezes uma limpeza com álcool isopropílico com cuidado, né, por causa da estática, resolve, mas pode ser mais sério. Tipo o quê? Um componente mesmo, um resistor, um diodo que abriu, queimou, ou até uma trilha na placa, sabe? Aquele caminho de cobre, rompida. Aí o reparo é mais chato ou tem que trocar a placa toda. E dentro dessas placas tem umas pecinhas que o pessoal falou bastante, os optoacopladores. Eles são tão importantes assim? Podem ser eles os culpados pelo E1? Podem sim. Esses componentes específicos do circuito de comunicação, como os optoacopladores, são cruciais. Pensa neles como uns tradutores isolados. Tradutores? É, eles usam luz para passar o sinal de uma parte para outra, da interna para a externa e vice-versa, mas sem contato elétrico direto. Isso isola e protege contra a interferência. Tem o LED de um lado e um fototransistor do outro. Interessante. E se esse tradutor falhar? Como a gente pega ele no pulo? Bom, se o LED queimar ou o fototransistor não responder mais à luz, a comunicação para. E aí pode sim dar o erro E1. E o teste? O teste é com um multímetro de novo. Medir a tensão na entrada e na saída dele. O normal é a saída ficar variando, pulsando, acompanhando o sinal. Se ela ficar fixa ou zerada mesmo com o sinal chegando, É, provavelmente é ele. provavelmente.
Claro que outros componentes ali perto, tipo resistores, diodos, nesse circuito de comunicação, também podem falhar, né? Certo. Então, recapitulando aqui, as causas mais comuns do E1 podem estar na fiação, conexões, emendas, oxidação, inversão de fase neutro, Isso. ou na placa eletrônica, alimentação, algum componente geral, trilha rompida, Uhum. ou ainda nesses componentes bem específicos da comunicação, como os optocopladores. É quase uma investigação em camadas, né? Exatamente. O código E1 é a pista inicial. Embora, é verdade, teve um caso citado onde o E1 era um sensor de temperatura, mas a maioria das vezes ele aponta para essa falha de comunicação mesmo, entre as unidades. É um pouco diferente do E6, por exemplo, que às vezes indica que a interna parou de receber qualquer sinal da externa por um tempo. Diagnosticar o E1 exige método. Uf, bastante coisa, né? O que fica claro é que essa comunicação nos inverters é uma tecnologia incrível, mas é sensível, e o erro E1, apesar de comum, pode ter várias origens. Sim, desde um parafuso frouxo até o microcomponente na placa. Esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. Se o pessoal curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, né, para não perder as próximas. E fica a dica principal. Diagnóstico precisa de método. O código é só o começo da história. Achar a causa raiz, seja fio, placa ou componente, exige paciência e usar as ferramentas certas, como o multímetro. É isso aí. Deixem suas perguntas, comentários, sugestões de temas aqui embaixo. E fica a reflexão. Quanta tecnologia, quanta comunicação invisível rolando nos aparelhos do nosso dia a dia, né? E como uma instalação bem feitinha e talvez uma manutenção preventiva podem evitar essa dor de cabeça toda. Verdade. Prevenção é sempre bom. Até a próxima exploração.